Olá pessoal, tudo bem? João Matheus aqui para mais uma aula de filosofia moderna, ok? Ahn, Na última aula a gente viu Locke, né? A gente viu ah, a base do empirismo, né? Da epistemologia de Locke, e hoje a gente vai ver, viu também a filosofia política dele, né? O contratualismo, né? Um dos primeiros contratualistas, e hoje a gente vai ver outro contratualista e outro empirista, outro britânico para variar, Thomas Hobbes, ok? Viveu entre os séculos 16 e 17, um, empirista e contratualista, mas percebam que aqui a gente vai relacionar os dois. Na última aula a gente viu de forma separada, né? O empirismo de Locke antes e depois o contratualismo. Nós separamos esses conceitos. A própria apostila de vocês traz separado o conceito é, do empirismo e o contratualismo de Locke, né? São coisas distintas, são assuntos distintos, mas em Hobbes não. Hobbes ele vai tentar trazer o empirismo para a sua teoria política, justamente para tentar tornar a filosofia política, como a própria apostila de vocês traz, tentar tornar a filosofia política uma ciência, né? E ele é um autor muito importante para a filosofia política, né? É um dos vocês se lembram daquele autor que eu comentei, acho que é o Filmer, né? Que ele trata sobre o caráter absoluto da monarquia e tudo mais. Hobbes ele vai ser um filósofo que vai tratar sobre o Estado em sentido absoluto. Ele vai defender o absolutismo estatal, não necessariamente o absolutismo monárquico, mas ele vai defender o absolutismo estatal, mas vocês vão perceber a diferença argumentativa nele. Né? Hobbes apresenta uma argumentação decente, né? Diferente do Filmer. Então vamos lá. Assim como o Locke, Hobbes vai apresentar também um estado de natureza, ou seja, uma situação hipotética em que os homens viveriam sem o Estado, sem a existência de uma autoridade estatal. Só que a descrição do Hobbes ela vai diferenciar em alguns pontos aí o estado de natureza. Para Hobbes, o estado de natureza também envolve uma situação de liberdade, né? O ser humano também é livre, né? Naturalmente livre, só que ele está em um estado de guerra de todos contra todos. Por quê? Hobbes defende que todos os seres humanos são iguais, em sentido quase que absoluto, certo? Ele diz que, se você pegar o Leviatã, né, que é a principal obra dele, lá tem um trecho que ele fala lá, que a natureza dotou os seres humanos de tamanha igualdade que, né, os que não vencem pela força vencem pela astúcia, os que não vencem pela astúcia vencem pela força. Mas todos podem vencer todos, né? Todos têm capacidade de vencer todos, né? O Hobbes, pensando aqui como em um empirista, ou seja, para o Hobbes tudo é mecânico, tudo é os sentidos, né? Não existe o mundo metafísico. Para Hobbes, só o mundo físico é o que existe, certo? E o Hobbes entende o ser humano como um animal, né? Uma espécie de animal um pouquinho mais desenvolvido, digamos assim, né? Mas para o Hobbes, o ser humano, como um animal, ele se relaciona somente com o prazer e com a dor, né? Aquilo que gera prazer ele vai se aproximar, vai tender a repetir, e aquilo que gera dor ele vai se afastar, ok? Então, o ser humano, como um todo, ele deseja sempre a mesma coisa, né? Ele deseja sempre o prazer, sempre aquilo que gera segurança, sempre aquilo que gera felicidade. Só que o que acontece? Muitas vezes, mais de um ser humano quer a mesma coisa, literalmente a mesma coisa. De forma que essa coisa não pode ser desfrutada por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Só que como as pessoas são iguais, como as pessoas têm uma capacidade muito semelhante, uma capacidade física e intelectual muito próxima, isso acaba gerando um conflito muito igual, um conflito generalizado, e as pessoas sabem disso, as pessoas sabem que os outros são tão astutos quanto ele, né? Por isso, as pessoas vivem em constante desconfiança e insegurança. Né? Hobbes defende que aquilo que é seu só é seu se você for capaz de conquistar e manter, certo? Você não tem um direito natural. É diferente de Locke. Olha a diferença de Locke. Locke defende que existem leis naturais, né, que o ser humano deve seguir. Para Hobbes, não. Sem o Estado não existe lei, não existe moral, não existe certo, não existe errado, não existe justiça. Né? Então, a lei realmente é a lei do mais forte, é aquele que tiver mais capacidade, aquele que for mais esperto, vai conseguir predominar. O problema é que os seres humanos são muito parecidos, eles têm capacidades muito semelhantes. Por isso, nada que o ser humano constrói dura no estado de natureza. Né? Justamente porque
como os seres humanos são muito parecidos, são muito próximos, capacidades muito próximas, se eu conquisto algo, logo eu perco. Porque pessoas, grupos de pessoas, ou uma pessoa só que tem uma força maior, ou muito igual à minha, faz com que eu perca isso, certo? O resultado dessa guerra de todos contra todos é a inexistência do progresso, a inexistência das artes, a inexistência da ciência, a inexistência, né, do progresso, né, da facilidade de vida. Perceba, quando o Hobbes fala aqui guerra de todos contra todos, ele não está descrevendo uma situação de uma completa barbárie, né, uma situação que está todo mundo armado e lutando contra todo mundo. Né? Hobbes ele define a guerra como uma predisposição para a batalha. Então assim, se você está preparado para a batalha, você já está em guerra. Só que Hobbes diz, né? Todos vivem no seu estado de natureza em desconfiança e insegurança, ou seja, todos vivem prontos para a batalha em um estado de natureza, ou seja, todos estão em guerra, porque estão preparados para a guerra em um estado de natureza, certo? Então, retomando o conceito, para Hobbes, todos os seres humanos são muito iguais em força e em capacidade. O ser humano é um animal que busca o prazer e aquilo que gera prazer para o ser humano geralmente é a mesma coisa, né, para os mesmos seres humanos. Isso faz com que exista um constante estado de desconfiança e de insegurança, porque as pessoas sabem que podem ser furtadas, que podem ser usurpadas, que podem sofrer com ataques de pessoas que têm força igual, intelecto igual, né? Então, isso gera uma situação sempre de conflito. Quando existe essa situação de conflito, não existe acordo. Se não existe acordo, não existe certo e errado, não existe moral, não existe meu, não existe seu. Hobbes, inclusive, diz que no estado de natureza ninguém tem direito ao seu próprio corpo, certo? Tudo de todo mundo, né? Tudo é de quem conseguir manter. E, consequentemente, não existe progresso, não existe avanço. Esse é o estado de natureza, o estado hipotético em que os seres humanos viveriam se não houvesse estado. Sempre bom, é importante fixar que é uma situação hipotética. Como os seres humanos viveriam se não houvesse estado, se não houvesse autoridade? É assim que eles viveriam, em uma guerra de todos contra todos, porque os seres humanos são iguais e porque eles desejam sempre as mesmas coisas. Certo? Bom, e aí entra a questão do contratualismo de Thomas Hobbes. Hobbes vai defender que em um certo momento as pessoas abriram mão da sua liberdade. Perdão, não é correto dizer que as pessoas abriram mão em um certo momento, porque essa é uma situação hipotética. Então não teve um momento X em que as pessoas assinaram um contrato entre elas, né? Então as pessoas, de certa forma, elas abrem mão da sua liberdade, do seu direito de justiça própria, né? Ou seja, o seu direito de fazer justiça com as próprias mãos, abrem mão de tudo isso e depositam essa autoridade e esse direito de justiça nas mãos do Estado, nas mãos de um soberano ou nas mãos de um grupo de pessoas que são eleitas soberanas. Em troca, elas recebem segurança, elas recebem estabilidade, elas recebem justiça, né? Só que o Estado agora é quem exerce essa justiça, elas recebem proteção e recebem os benefícios do progresso, os benefícios dos acordos, né, que geram o progresso. Por isso, o Estado existe para evitar a guerra natural entre os homens. O Estado existe para garantir que os acordos sejam cumpridos, o Estado existe para garantir a segurança do povo, o Estado existe para garantir o progresso, para garantir, né, a justiça, o Estado existe para garantir a moralidade. Não existe moralidade se não houver acordo. Moral aqui para Hobbes é basicamente um acordo, né? O que eu e você digo que é correto, porque naturalmente não existe uma lei moral. Não existe uma lei moral que diga que a dignidade do meu corpo é mais importante que o coletivo, certo? Esses são acordos, por exemplo. Certo, então é assim que Thomas Hobbes fecha aqui a questão do contrato. Vamos só resumir rapidinho aqui a ideia, né? Para Hobbes, o ser humano é um animal e, como um animal, ele busca prazer, né? O ser humano é físico, é basicamente um ser físico. Ele busca o prazer. O que dá prazer para a maioria dos seres humanos é geralmente a mesma coisa. Então, isso gera uma situação de conflito. Mas como os seres humanos são muito semelhantes em força e em capacidade, esse conflito, né, ele se eterniza, né, ele fica ali em uma constante
desconfiança, ele vira um conflito perpétuo. Justamente porque a pessoa que tem uma posse sabe que pode perder a qualquer momento, porque existem pessoas que são plenamente capazes de tirar essa posse dele. Então o ser humano vive em constante guerra de todos contra todos. Isso faz com que não exista segurança e não exista progresso. Então, em um certo momento hipotético, as pessoas abrem mão dessa liberdade que eles têm e abrem mão do direito de força, o direito de justiça com as próprias mãos, e dão o direito de justiça para o Estado, né, para um soberano, ou mais de um soberano, para o Estado, dão a sua liberdade para o Estado, abrem mão da sua liberdade em prol da autoridade do Estado, e o Estado garante que exista justiça, que exista segurança e que exista acordos, que exista progresso, certo? Assim a gente fecha Thomas Hobbes, pessoal. O segundo dos três contratualistas que a gente vai ver. O próximo, Rousseau, é o filósofo, o último contratualista que a gente vai ver. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês e até a próxima.